Oi, oi, pessoal! Então vamos começar agora com as lições do nosso livro do 8º ano. Hoje falaremos da lição 1, então me acompanhe lá. A lição 1 traz aqui como gênero textual o mito. Você talvez conheça alguns mitos. E quem é esse texto? O mito é uma narrativa fantástica. Ela revela ali culturas, tradições e folclores de determinados povos. Então, o mito tem essa ideia de trazer informações que são fora da realidade, né? Que trazem também fenômenos da natureza e que a ciência não explica. Por isso que a gente chama de mito. Aqui nós temos como características, por exemplo, possuir caráter simbólico e didático, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de mitos da Grécia, por exemplo, a gente estuda também na disciplina de história, né? Explica a origem de seres e entidades por meio da união de fatos históricos com personagens sobrenaturais. Então, ele vai falar de deuses ou então de seres que a gente não tem uma comprovação de que existiram, mas existem as histórias. Por isso, mito. Apresenta explicações fantasiosas para fatos naturais, né? Faz parte da tradição oral de um povo, sendo contado de geração em geração. Preserva a cultura e as tradições dos povos e contribui para a preservação da cultura e das tradições de um povo e as propaga. Então, é também um gênero textual oral, em que uma pessoa fala para outra essas histórias e que estão relacionadas também com fatos históricos, como eu comentei com vocês anteriormente. Para aprofundarmos um pouco mais sobre esse gênero textual, nós vamos fazer a leitura do texto da página 9, Perseu e Medusa, que é um mito, ok? Nós vamos fazer a leitura juntos, quero que você acompanhe comigo para que depois consigamos fazer a resolução do exercício de maneira efetiva, ok? Então vamos lá, Perseu e Medusa. Perseu era o filho de Júpiter e de Dânae. Seu avô, Acrísio, assustado com a predição de um oráculo, no sentido de que o filho de sua filha seria o instrumento de sua morte, determinou que a mãe e o filho fossem encerrados numa arca, e esta colocada no mar. A arca flutuou até Sérifos, onde foi encontrada por um pescador, que levou a mãe e o filho a Polidectes, o rei do país, que os tratou com bondade. Quando Perseu tornou-se homem, Polidectes mandou-o combater Medusa, monstro terrível que devastava o país. Medusa fora outrora uma linda donzela que se orgulhava principalmente de seus cabelos, mas se atreveu a competir em beleza com Minerva, e a deusa privou-a de seus encantos e transformou as lindas madeixas em hórridas serpentes. Medusa tornou-se um monstro cruel, de aspecto tão horrível que nenhum ser vivo podia fitá-la sem se transformar em pedra. Em torno da caverna onde ela vivia, viam-se as figuras petrificadas de homens e de animais que tinham ousado contemplá-la. Perseu, com o apoio de Minerva, que lhe enviou seu escudo, e de Mercúrio, que lhe mandou suas sandálias aladas, aproximou-se de Medusa enquanto ela dormia. E tomando cuidado de não olhar diretamente para o monstro, e sim guiado pela imagem refletida no brilhante escudo que trazia, cortou-lhe a cabeça e ofereceu-a a Minerva, que passou a trazê-la presa no meio da égide. Depois de matar Medusa, Perseu, carregando a cabeça da Górgona, voou sobre a terra e sobre o mar. Ao anoitecer, atingiu o limite ocidental da terra, onde o sol se põe. Sentir-se-ia feliz de ali descansar até o amanhecer. Era o reino de Atlas, cuja estatura ultrapassava de todos os outros homens. Possuía ele grande riqueza em rebanhos e não tinha vizinho ou rival que lhe disputasse os bens. Seu maior orgulho, porém, eram os seus jardins, onde frutos de ouro pendiam, de galhos também de ouro, ocultos por folhas de ouro. Vim como hóspede, disse-lhe Perseu. Se honras uma origem ilustre, sabes que tenho Júpiter por pai.
Se preferes feitos valorosos, sabes que venci a Górgona. Procuro repouso e alimento. Atlas, porém, lembrou-se de que uma velha profecia o advertira, de que um filho de Jove lhe roubaria um dia as maçãs de ouro. Sai, retrucou, portanto, não serás protegido por tuas falsas pretensões de origem ilustre ou feitos gloriosos. Ao mesmo tempo, tratou de expulsá-lo. Perseu, percebendo que o gigante era muito forte para ele, retrucou. Uma vez que prezas tão pouco minha amizade, digna-te de receber um presente. E virando o rosto para o lado, levantou a cabeça da Górgona. O corpo enorme de Atlas transformou-se em pedra. Sua barba e cabelos tornaram-se florestas. Os braços e os ombros rochedos, a cabeça um cume e os ossos as rochas. Cada parte aumentou de volume até se tornar uma montanha, e assim quiseram os deuses o céu, com todas as suas estrelas que se apoia em seus ombros. Veja, aqui temos, pessoal, o mito, né, do livro de ouro da mitologia. Então nós temos aqui mitologia, mitologia tem muitos mitos, são ações muito fantasiosas, né, que elas vão para além da realidade. Então, a gente vai resolver, a partir da leitura, né, dessa história, desse mito, a questão 1. Muito bem. Essa narrativa mitológica tem como ideia principal a letra A. E aqui, se for necessário, você tem que voltar ao texto toda vez, né? Mas ela fala sobre a destruição de Atlas? Não, não é esse o foco principal, né? A gente tem ali, a Atlas aparece no meio da história, mas não é o foco nele, até porque você tem que lembrar do título também lá do nosso texto. Vingança ao pai de Perseu? Também não. Não é a vingança ao pai dele. Defesa da deusa Minerva? Não é a letra C. Defesa do povo da ilha a pedido de Polidectes? Letra D. Sim, essa é a correta. Uma questão mais de interpretação, tá? Agora eu quero ir com vocês para número 2, que vai falar um pouco mais do gênero textual, que é o que a gente veio conversando ali das características no início. Nos textos mitológicos, as ações dos heróis servem de exemplo para o povo. Então, as ações servem de exemplo. É possível verificar que a atitude de Perseu com Atlas foi condenável, já que Atlas não havia feito nada contra o visitante? Não. Gente, Atlas, na verdade, é o contrário do que a alternativa A diz, né? Letra B. Justificável, já que a intenção de Atlas com o semideus não era das melhores. Exatamente. Atlas estava de má intenção. Desprezível por usar da vingança com o futuro amigo, né? Na verdade, a gente tem que pensar que aqui o enunciado diz: é possível verificar que a atitude de Perseu com Atlas, né, serve de exemplo em que sentido, né? Com essa intenção que a história mostra ali, né, que ele não tinha as melhores intenções, o Atlas, por isso, né, o Perseu acabou tendo uma atitude não tão legal. Desprezível por usar da vingança com o futuro amigo? Não. E gloriosa, visto que ele tinha sido incumbido de proteger o povo de Sérifros? Também não. Vamos para a letra B, a correta. Ok, pessoal? Terminem aqui as outras questões, conversem com o seu professor se tiverem dúvidas e nos vemos na próxima lição. Até lá!